Boa noite a todos os santos presentes e aqueles que virão contactar essa comunhão em algum momento futuro. E hoje, o título da mensagem é a multiplicação dos pães e peixes. Uma palavra muito interessante. A palavra dessa noite, fundamentada no alimento diário, nos constitui de uma forma muito forte. Em João, basicamente, é sobre o livro de João, que nos traz muita luz sobre o que o Senhor fez naquele momento e continue fazendo agora entre nós. Evangelho de João, capítulo 6. Então eu vou ler alguns versículos e daí a gente, fundamentando, depois nós vamos compartilhar sobre isso. Evangelho de João, capítulo 6, versículos 1 e 2, diz assim: depois dessas coisas, atravessou. Então o Senhor tinha feito alguns milagres, tinha feito cura do paralítico, tinha muitas coisas que o Senhor já estava fazendo. E depois dessas coisas, ele atravessou Jesus o mar da Galileia, que também é chamado de Genezaré e também Tiberíades. Então ele, depois que fez tudo aquilo ali, ele pegou um barco e atravessou o mar da Galileia. E atrás dele seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Veja só, as pessoas começaram a ver que o Senhor realizava muitos milagres, fazia muitas coisas, e então, curiosos, queriam ir atrás daquele Senhor que praticava tudo isso aí. E naquele momento atravessaram o mar da Galileia de barco e foram após o Senhor. Muitas pessoas viviam às margens ou no entorno do lago da Galileia, porque dali eles tiravam a sua sobrevivência, pescavam, então eram supridos ali com o produto da pesca deles. Então, comunidade imensa de pessoas estava vivendo em torno do mar da Galileia. Isto tipifica algo muito interessante. Dali, eles tiravam o seu sustento para o seu viver humano cotidiano. E então, o Senhor queria mostrar para eles, naquele momento ali, que aquelas pessoas, e ainda hoje, as pessoas que ainda não creem no Senhor, eles vivem ou atrás da sua subsistência, da sua necessidade de suprimento. Então vivem pescando, trabalhando, fazendo isso, fazendo aquilo. Não é nada errado, mas tem algo mais, muito mais do que viver pescando e vencendo através do seu trabalho o mundo da subsistência. Naquele momento ali, o Senhor queria deixar muito claro para eles que o homem precisa estar muito além e acima dessas coisas naturais do mundo da sobrevivência, da subsistência. Tem muito mais algo além disto. E às vezes, muitas pessoas não percebem, mas o que o Senhor faz é nos conduzir para situações que nós podemos ver todas essas coisas e tomar uma mudança e dar uma mudança na nossa vida. No livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 6, Mateus 6. Versículos 9 até 10, diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus,
santificado seja o teu nome. Aqui o Senhor estava ensinando como aquelas pessoas que estavam em torno dele deveriam proceder orando ao Pai dos céus. Estava nos céus. Versículo 18. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O Senhor estava mostrando para aqueles que estavam em torno dele. Olha, vocês devem orar. Não de forma religiosa. Não de forma que vocês têm feito nos últimos séculos. Mas vocês devem dizer assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E também venha o reino, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. Levando através dessa palavra, olha, não dê uma importância cabal à questão do mundo da sobrevivência, mas ore aos Deus dos céus, ore a Ele, para que, ore a Ele e santifique o nome dEle, e peça para que o reino dos céus venha, e a vontade dEle seja estabelecida na terra como nos céus. Então é uma atitude que talvez eles nunca tivessem ouvido, parado para saber, viviam imersos na religião judaica e no mundo da sobrevivência, não tinha como verem isso aqui, mas o Senhor Jesus trouxe essa palavra a eles. Versículo 25 desse mesmo capítulo, diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. O Senhor estava querendo tirá-los daquele ambiente em que o dia a dia era pensando na sua sobrevivência. Era como comer, como beber, como se vestir. Não é a vida mais do que o alimento? E o corpo mais do que as vestes? O Senhor estava querendo mudar a percepção daquelas pessoas que estavam, para as quais ele estava falando, seus discípulos. E o versículo 31 a 33 desse mesmo capítulo diz assim: portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Muitos de nós ainda podemos estar nessa condição. E as pessoas do mundo seguramente estão nessa condição. Tá? Como é que vai ser minha vida? O que eu há de comer? O que eu há de beber? O que eu vou vestir? Daí, versículo 32, fala assim: porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Você é gentio? Quer dizer, você não crê no Senhor? Você não crê que o Senhor pode te conceder e proporcionar para você todas essas coisas à maneira dele? Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas, todas as coisas. O Senhor sabe que nós precisamos nos alimentar, nos vestir, precisamos de beber, mas Ele há de providenciar à maneira dele. Aí o versículo 33 diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Olha que coisa tremenda. O Senhor falando para aquelas pessoas, frente a frente, não deixando nenhuma dúvida, tirando esse peso do coração daquelas pessoas, como Ele faz hoje conosco. Busque, pois, em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Todas essas coisas, todas essas necessidades humanas, o Senhor há de acrescentar. E no versículo 34 ele diz: portanto, isso é para nós também, os que cremos, pois não vos inquieteis com o dia de amanhã. Puxa,
Quantos de nós ainda ficamos inquietos, irmão, atrás de suprimento, atrás disso, atrás daquilo? Não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Com palavras que o Senhor proferiu àqueles que estavam à frente dele. O Senhor, Ele cuida de nós, irmãos. Nós devemos confiar piamente naquilo que o Senhor proporciona para nós. Piamente. Vamos ler Salmos 127, versículo 2. Inútil vos será levantar de madrugada. Eu já fiz muito isso aí. Mas hoje eu percebo que inútil. Repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Você crê nisso, irmão? Nós podemos lutar desesperadamente para obter o nosso suprimento, mas nós temos que perceber que se o Senhor nos ama, e Ele nos ama, e nós amamos a Ele também, Ele nos concederá todas essas nossas necessidades enquanto nós dormimos. Isso indica que não tem nenhum labor demais, exagerado, preocupações descabidas com alimentação, com a casa, com isso, com bebida, com comida. Ele nos proporciona. Até aqueles jovens casais, até vão se casar, ou recém-casados. Nossa, quem casa, quer casa, como é que eu faço? Assim, assado. Mas o Senhor diz assim, aos seus amados Ele o dá enquanto dorme. E Mateus capítulo 9, versículo 36, 36 até 38. Deixa eu ver aqui. Vendo ele, o Senhor, vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. O Senhor faz a leitura das pessoas. Ele faz a leitura de nós mesmos. E vê a nossa condição, irmãos. Ele sabe o nosso sofrimento. E Ele sabe que muitos de nós, as multidões em geral, Ele compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. O Senhor fez a leitura naquela época, olhava as multidões, sabia que elas estavam aflitas, exaustas e desesperadas. Para onde eu vou, o que eu faço? Pareciam ovelhas sem pastor. Aí, o versículo 37, e então se dirigiu a seus discípulos, aqueles mais próximos deles. Dirigiu aos discípulos e disse assim, a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Hoje o Senhor está falando isso para nós. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. E versículo 38, rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. O Senhor estava falando para os discípulos, aqueles mais próximos dele, olha, há algo a fazer. Tem necessidades. A seara, as pessoas estão por aí, as multidões estão por aí. Você tem colegas de trabalho, colega de classe, colega disso, amigos, parentes. A seara é muito grande, mas não tem trabalhadores suficientes. Então, ore ao Senhor, oremos ao Senhor para Ele mandar trabalhadores para essa seara. Hoje, nós temos visto mais do que nunca isso aí, irmão, mais recente. SEAP, tantos jovens, tantos irmãos sendo treinados para ir a essa seara e trabalhar,
ganhando pessoas. Os comportores, disseminando a palavra, semeando a palavra, com propósito também de ganhar pessoas. Esses são trabalhadores para essa seara que o Senhor já nos mostrou. Só que isso é um grupo de irmãos em especial. Mas ele fala a toda a igreja, a todos nós, de cada um de per si, para também irmos a essa seara e, como trabalhadores, para ganhar pessoas, para expandir o reino hoje aqui. Tem irmãos especiais, em grupo de irmãos especiais que têm essa incumbência, mas também para cada um de nós, o Senhor nos mostra esse caminho. Não podemos nunca esquecer, esses dias eu me deparei com uma situação muito constrangedora, quando, falando com um grupo de irmãos, soube que um irmão bastante influente, ele falou assim: olha, a gente não precisa pregar o evangelho não, isso é coisa estranha. Mas ocorreu isso, viu, irmão? Mas Mateus 28, 16 em diante, diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Falando para os discípulos. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Quer dizer, de todos os povos, todas as nações em toda a terra. Ide e fazei discípulos em todas as nações, pregando o evangelho e depois batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E mais, não é só pregar o evangelho, ainda contactando essas pessoas, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. O Senhor cuidava dos discípulos, passava a mensagem para eles, palavra de encorajamento para eles, mas olha, vocês vão, falem a todas as nações, todos os povos, batiza aqueles que foram ganhos, mas também ensina a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esse é aquele que abraça a nossa causa. Nós vamos abraçar genuinamente a causa do Senhor. Senhor Jesus. As pessoas, como eu falei, e ainda pode ocorrer, as pessoas, as multidões, as pessoas que estão aí próximas de nós, podem estar ainda desesperadas, atrás de comida, atrás de satisfação das suas necessidades humanas mais básicas. Mas o Senhor não estava exatamente preocupado com isso. Em João capítulo 6, que a gente estava lendo agora mesmo. Então veja só, acabou de atravessar o mar da Galileia em barco, as pessoas foram atrás dele, então ele estava às margens do lago, mas logo depois, versículo 3, capítulo 6, versículo 3 de João. Então subiu Jesus ao monte, ele estava quase na planície ali, junto do lago. As multidões atrás dele. Mas agora ele deu uma invertida. Espera aí. Não adianta eu falar para vocês nessa condição aqui. Vamos mudar. Algo elevado tem que ser falado no monte. Então, por isso ele falou assim: então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Agora era uma palavra muito íntima para eles. Sentou com seus discípulos e ali com seus discípulos, tendo comunhão com eles, orientando-os ali, e já estava muito próximo da Páscoa, estava se preparando para a Páscoa. Páscoa judaica naquela época. Versículo 4 desse mesmo capítulo diz assim: ora, João 6,4.
Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava na iminência de acontecer, estava próxima. Ali também, o Senhor, eu acho que eu tenho que ser mais sucinto, o Senhor, então, naquele momento, ele falou algo sobre a Páscoa. E a gente sabe, em diversas áreas da Bíblia, que o Senhor falou sobre a Páscoa, e ele era o próprio Cordeiro Pascal. Ele expressava, ele representava o próprio Cordeiro Pascal. A Páscoa, uma tradição judaica de antes, mas agora o Senhor está aproveitando aquele momento para falar sobre a realidade da Páscoa, bem como o significado dela. Com ele sendo Cordeiro Pascal e o pão sendo também sem fermento para que eles pudessem desfrutar. Naquele momento, versículo 7, o Filipe, que estava com ele, falou assim, essa multidão estava lá, já no monte agora, não lhes bastariam 200 denários, eu vou voltar um pouquinho, vou ver o versículo 5 e 6, então Jesus, erguendo os olhos, lá de cima do monte, e as pessoas ali, junto àquele monte, erguendo os olhos, e vendo grande multidão vinha ter com ele. Então Filipe disse, que compraremos, onde compraremos pães para lhes dar de comer? 5.000 homens. Devia ter igual quantidade de mulheres e mais crianças. Como suprir aquelas pessoas? Pergunta do Filipe. Uma pergunta muito legalista. Como é que nós vamos fazer para suprir essas pessoas? Muito lógica. Senhor, o que é que nós vamos fazer? No mínimo 14.000 pessoas ali. Como é que nós vamos fazer? Mas, onde compraria? Aí o Senhor perguntou para ele, Filipe, onde comprariam os pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar. O Senhor falava isso para o Filipe para o experimentar. Porque ele bem sabia que estava para fazer. O Senhor sabia todas as coisas que estava para fazer e acontecer. O Filipe respondeu, não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? É uma quantia de dinheiro, mas mesmo assim insuficiente para suprir tantas pessoas que estavam ali. Mas um de seus discípulos, outro, o André, irmão de Simão Pedro, informou Jesus, está aí um rapaz, um pequeno rapaz, um menino, está aí, próximo, que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto, o que é para tanta gente? Mas alguém falou dessa criança que estava com 5 pães e 2 peixes. O que poderia isso para alimentar tantas pessoas? Mas aí nós temos que sair da lógica humana, da nossa percepção das coisas naturais. O Senhor queria, através de... Porque talvez outras pessoas tivessem algum alimento ali, porque afinal de contas você sai de casa, sabe que hora que vai voltar, tem algum alimento ali. Mas aquela criança, aquele menino, se apresentou, olha, eu tenho aqui 5 pães e 2 peixes. Aí, quando o Senhor viu esse cenário, ele falou assim, versículo 10. Disse Jesus, fazei o povo assentar-se. Pois havia naquele lugar muita relva, muito capim ali. Senta aí. Vamos ver o que vai acontecer. O Senhor estava organizando aquela situação. Por quê? Porque, imagina, eu estou fazendo as contas, 5.000 homens, mais 5.000 mulheres, na média, né? 10.000. E 4 filhos para cada casal, 10 mais 4, 14.000 pessoas, média.
que vai fazer com 5 pães e 2 peixinhos? E também, você vai sair para comprar pão para essa turma toda, não tem mercado que dê jeito naquela situação de urgência. Então o Senhor falou assim, ó, senta aí, senta nessa réu, vamos organizar isso aqui. Porque de pé as pessoas se começam a desorientar, uns querendo passar na frente dos outros. Sentem, vocês vão ver o que vai acontecer. E então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. Saiu da lógica humana. Eu imagino na cabeça dos discípulos ali, mesmo o André, então nem se fala do Felipe. Se fosse eu também, irmãos, eu ia ficar, meu Deus, como é que vai ser isso? Mas o Senhor começou a pegar aqueles 5 pães e aqueles 2 peixes. E o Senhor deu graças e distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. Só o Senhor pode fazer uma coisa dessa. Só o Senhor pode suprir as pessoas nessa dimensão toda. E, versículo 12, e quando já estavam fartos, disse Jesus a seus discípulos, recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Essa é a economia divina, é a economia do Senhor Jesus. Supriu em abundância todos eles, todas aquelas pessoas, com a multiplicação de 5 pães e 2 peixes. E o Senhor deu uma orientação adicional. Recolhei os pedaços que sobraram, que sobejaram. O Senhor nos dá em abundância. Crede nisto. Creiam nisto. O Senhor nos dá em abundância, a ponto de sobejar. E aí ele falou assim, para que nada se perca. Aqui tem lições para nós também. As coisas que o Senhor nos dá não devem ser jogadas no lixo, no desperdício. O excedente desses deu 12 cestos cheios. Esses 12 cestos cheios de pães era para conter a vida e suprimento dali para frente. O Senhor foi muito claro. Palavra do Senhor, recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Eu tenho tido o encargo de falar para algumas pessoas. Às vezes a gente vai a algum lugar, a pessoa come lá, põe um tanto de comida no prato, come ali, depois joga fora o restante. Para que pôr em excesso? Sabe? Você sabe calcular. Depois que você é já grandinho, você sabe calcular quanto que você vai comer. Desperdício ofende a Deus. Nós devemos aprender isso aí também. Só se você ficar doente ali momentâneo, não, eu não aguento. Mas calcule. Aquele que sobejou lá das panelas, terá um fim para aquilo. Eu aprendi isso na minha casa, ainda que naquela época meus pais ainda não criam no Senhor. Mas eles cuidavam disso e me ensinaram. E eu sempre gosto de mostrar para as pessoas. Não desperdice alimento, comida. Não. Claro que aquilo era um símbolo, né? Tudo que o Senhor nos der, não desperdicemos. Vamos fazer bom uso daquele. E o que sobejar, aquilo é para suprir outras pessoas em algum momento para frente. E assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos cheios de pedaços de 5 pães de cevada, que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, e disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Só depois disso aí, acordaram, nossa, realmente esse é o profeta que devia vir ao mundo. Já havia séculos que havia sido
revelado isso para o povo de Deus. Mas até aquele momento, muitos ainda não reconheciam o Senhor como tal pessoa. Mas aqui, naquele momento, aqueles que estavam próximos, vendo tudo isso acontecer, então eles falaram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo, para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Veja só, irmãos. Eles ainda estavam na lógica humana. Nossa, esse é a pessoa. Mas queriam que ele se tornasse o rei de Israel. O Senhor veio para ser o rei do reino dos céus. Não tinha essa missão para governar humanamente as pessoas. Então, até ali, eles ainda estavam envolvidos com essas coisas. Mas o Senhor, Ele, pela sua graça e misericórdia, Ele, no tempo que ainda estava nessa terra, Ele foi mostrando para as pessoas que Ele era aquele que o Senhor concedeu a todos nós, como para cuidar de nós, nos mostrar, nos revelar tantas coisas. E então, nesse momento, ainda estamos muito distantes de terminar e de fechar nossas palavras, mas o sentimento, irmãos, já de dias, é que nós interrompamos aqui e façamos pequenos grupos